pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais uma gravação no estúdio do Podforma Podcast, com muita interação para vocês. Não é isso aí, Cris? Sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Já aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @Podforma Podcast. Lembrando que novos episódios todas as quartas às 19 horas, então já ativa o sininho para não perder nenhum. Lembrando que os episódios ficam no Spotify, então se você for viajar, tá na academia, tá querendo se informar durante todas essas atividades, é só ligar no Spotify que você tá ali fazendo sua atividade e aprendendo muito, com certeza, né? Com certeza. Instagram também, você tá lá no rolo, lá, passa lá, dá uma olhadinha nos cortes que estão maravilhosos, Sim. gente. Cada conteúdo um melhor do que o outro, feito com muito carinho para todos vocês. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas e 1 em Campos Gerais. Então você de Campos Gerais não precisa mais vir até em Alfenas para fazer as suas compras. O mesmo preço, mesma mercadoria, atendimento qualificado. E se você não foi conhecer a loja ainda, a gente vai. Porque a loja ficou maravilhosa. As meninas de lá têm um cuidado, tudo muito organizado e com tudo que a gente tem aqui em Alfenas. E com aquele precinho, né, Cris, que só a Drogaria Santa Maria tem para você. E pro pessoal de Gaspar Lopes, né? Sim, entrega grátis para Gaspar Lopes. Só manda mensagem na Drogaria Santa Maria da Vista Grande, ali em frente ao supermercado Lacerda. O pessoal da Vista Grande faz entrega grátis 3 vezes ao dia em Gaspar Lopes. Então só manda mensagem pra eles, vê qual que é o melhor horário pra você, que a gente entrega. E para você que tá aí montando sua festa junina, a Drogaria do Pinheirinho, gente, tem cada coisa mais linda que a outra. É chapéu, bandeirinha, tudo para você montar sua festa, ó, de acordo com o tema que é lindo, junino. Sim. E julino. Passa lá que vocês vão A nossa vai amar. ser Julina, né? Vai ser Julina. Gente, o pessoal da Personalize, se você quer fazer alguma coisa com a sua cara, canecas, crachá, identificação da empresa, camisetas, tudo que vocês precisarem, chaveiro, eles têm uma gama de produtos e vai fazer diretamente com a sua marca. Se você tem alguma ideia e não tá conseguindo montar a arte, manda pra eles, manda o que você tá pensando que eles vão conseguir bolar, qual que é a melhor opção pra vocês. Com certeza. Se seu carro ainda é daquele que no inverno tem dificuldade pra ligar, a gente já passou da hora de trocar. Verdade. Então vamos trocar por um carro novo. Tem carros novos, usados. Tem garantia estendida de até um ano. Então, gente, assim, você fica na paz. Gente, onde é que você vai achar um carro usado com garantia estendida? Hoje porque eles garantem. Hoje tem carro novo que não tem garantia, né? Então, com certeza. Tá difícil o mercado. É porque eles garantem, né, tudo que eles têm ali, o produto deles. Por isso que eles dão essa garantia. Tudo passa por avaliação, Sim. Então são produtos realmente de qualidade, não vai te passar a perna. E se você quer entregar o seu carro, eles vão avaliar o seu carro, ver no negócio, então tem tudo uma conversa, gente. Dá uma passadinha lá que eles vão ver a melhor opção pra vocês. E o inverno tá chegando, né, Cris? Com o inverno vem lá, né, um monte de coisa, resfriada, gripe, dor no corpo, tal. Pra isso, gente, a gente tem todos os produtos da Metalab. Sim, gente, a Metalab é uma indústria farmacêutica de nutracêuticos. Ele vai ter todo o suporte pra vocês de vitamina pra gestante, tudo que vocês imaginarem. A gente sempre traz aqui e hoje, pra combinar com o tema, eu selecionei os colágenos. A gente vai ter o colágeno com cúrcuma, colágeno com vitamina C, colágeno com magnésio, deixa eu pegar aqui que eu já esqueci. Magnésio, vitamina D e potássio. Então, muitas possibilidades. Lembrando que a cúrcuma, ela é anti-inflamatório. Então, além de estar cuidando das suas articulações, melhorando ali as suas engrenagens, você vai estar tratando de uma forma natural, que a cúrcuma é um produto natural. Então, tem muitas possibilidades. Só dá uma passadinha na Drogaria Santa Maria que a gente vê a melhor possibilidade pra você. É isso aí. E esquecemos falando em frio, temos a Ninis. Ai, gente, chocolate eu vou falar que eu já tomei, viu? E tá maravilhoso. Quem acha, personalizado, né? E quem acha que a Ninis é só sorvete, não. Elas também capricham. Tem,
Vai lá, dá uma folheadinha Eu assim no estava cardápio deles. Que tem ansiosa pelo muitas cardápio de coisas. inverno, porque aí eles mandam chocolate quente, Fondue. fondue. Ai, meninas, por Ai. favor, na próxima. Pode ser semana que vem, não tem necessidade de pular umas semanas. Pode ser semana que vem, fondue, a gente aceita. E a Ninis é bem pertinho ali da farmácia da manipulação, né, Cris? Eu não sei nem se isso é bom, né? Porque aí, além de eu falir, eu ainda fico... Ah, sim, verdade. Gente, mas tudo bem, tudo é equilíbrio na vida, tudo bem a gente comer uma coisa gostosa num dia, no outro a gente compensa na academia, então a gente tá não tudo pode bem. ficar restrito de tudo. Tá tudo certo. Nutricionista libera? De vez em quando libera. Sim, diz a Renata não que sim. Não mata a gente, Renata. É. E hoje, Cris, a nossa convidada. Gente, hoje a nossa convidada é mais do que Jesus, até errei. É mais do que especial. Ela é um osteopata. E melhor, é minha osteopata. É um carinho muito grande ter ela aqui, porque ela me ajudou muito. E a gente precisava, desde a primeira consulta, eu falei, eu preciso levar para as pessoas entenderem a importância, o que é, como funciona e como pode te ajudar. Então ela veio aqui esclarecer todas essas dúvidas, Sim. porque me ajudou muito, me ajuda no dia a dia e com certeza pode te ajudar também. Às vezes você nem sabe dessa possibilidade. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Carla. Obrigada pelo convite, meninas, tá? Eu adorei o convite. Espero poder sanar todas as dúvidas e responder todas as perguntas para as pessoas entenderem e conhecerem esse mundo maravilhoso que é a fisioterapia osteopática, né? Sim. A osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia no Brasil, né? Então, a osteopatia é um divisor de águas na minha profissão, na minha vida, e eu vejo a diferença que faz para os pacientes. Nossa senhora, eu que eu diga. Eu tô precisando, já tô agendando minha consulta, gente. Já tô pode aqui, marcar. ó. Fala pra gente um pouquinho, o que abrange, assim, a osteopatia? Olha, a osteopatia, são técnicas manipulativas, né? Com muitos toques suaves. Também tem os thrusts, que a gente chama quando diz os pacientes. E aquele crack. Aquele nada mais são que estalidos, que são bolhas de gás, né? Que ficam ali intramuscular. Então, quando a gente manipula alguns pacientes, faz aquele barulhinho. E a osteopatia, ela visa trabalhar sempre a causa. A gente não trabalha os sintomas do paciente, né? Então, os pacientes ficam, eu tô com uma dor no ombro, por que é o meu estômago? Ou por que é outra área? Porque ela vai na causa, naquilo que está provocando aquele desconforto, aquela dor. Então, ela trabalha esse equilíbrio do corpo como um todo. Tanto estrutural, quanto visceral, quanto craniano. Porque nosso corpo, tudo é interligado, né? Então, nada funciona isolado. A gente fala se a estrutura está lesionada, a estrutura governa a função. Então, se a função não está boa, porque essa estrutura está, de alguma forma, modificada, né? Então, a gente equilibra tudo isso para que o corpo tenha o melhor funcionamento possível. E dentro da fisioterapia, você chegou a trabalhar com alguma outra área? Ou você já se apaixonou pela osteopatia e já seguiu nela? Não, eu comecei, eu trabalhei durante mais ou menos 10, 12 anos, a fisioterapia convencional, que a gente fala, né? Comecei atendendo plano de saúde e a osteopatia faz mais ou menos 7 anos que eu trabalho com ela. Então, depois de um tempo que eu fui buscar a osteopatia. Mas era o meu xodó desde a época da faculdade, né? Foi um professor na época que nos apresentou a técnica, inclusive ele me usou para manipular, e eu falei, quando eu formar eu quero fazer isso. Mas eu levei 12 anos para conseguir fazer da forma como eu gostaria, né? Eu até acho que foi muito interessante, talvez eu não teria a maturidade que eu tive quando eu realmente pude fazer a osteopatia, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Ai, que bacana. E, assim, quantos anos tem essa modalidade, assim, da osteopatia, você sabe? Olha, a osteopatia foi criada em 1800 e alguma coisa. 1870. 1870, por Undertale Still, né? Que era um médico, na época, e ele criou essa técnica e foi aperfeiçoando, né? De quando ele criou para agora, a coisa modificou muito e cada vez para melhor e mais suave. Então, é uma técnica bastante, a gente fala, é uma técnica, um método alternativo, bem eficaz e que equilibra muito, muito esse corpo. Então, já tem aí mais de 1870 alguma coisa. Nossa, é bem antiguinho já, né? Sim. Bastante. Que bacana. E na osteopatia, você vai juntar várias outras técnicas que são utilizadas, não é só a manual, né?
Sim, porque assim, o pessoal acha que a osteopatia é só manipular. E muitas vezes você não precisa nem sequer manipular o paciente, né? Você trabalha ali liberando, com toque suave, liberando fáscia, liberando outros pontos. Não precisa necessariamente ser só com thrust, que a gente fala, que é a manipulação. Você mesmo tem a experiência de várias vezes eu liberar ali sua cervical alta, seu pescoço, só com toques suaves, indo nos pontos e dando informação e mudando isso, né? Então, não é uma coisa agressiva, muito pelo contrário. Sim. E você agrega como, por exemplo, a acupuntura sistêmica? Sim, eu sou osteopata, né? E também, antes da osteopatia, eu já trabalhava com acupuntura. Então, como é esse equilíbrio que o corpo busca, né? Então, muitas vezes a gente trabalha a osteopatia com o paciente, mas fica aquele restinho que não é só do corpo, né? Tem alguma coisa ali do energético, do além, do mais profundo, que eu falo do além, que vai além do corpo em si só, né? Então, a gente trabalha a acupuntura para equilibrar essas energias também. Alguns pacientes precisam, outros não. Que legal. É só para dar um... Porque tem paciente que você trabalha e fica aquele resquício. Então, você fala, tem algo a mais ali, né? Precisa de algo a mais. Então, às vezes, eu associo essa acupuntura e o paciente equilibra por mais tempo. Um dos dias que eu acho que você fez acupuntura sistêmica em mim, eu cheguei tão agitada, mas tão agitada, que eu acho que ela não tava conseguindo nem me deixar ali na maca. Ela falou, vamos tratar o geral, partir pra acupuntura e lidando com as outras coisas para poder ser o todo realmente, falei, né? Vamos equilibrar esse mental hoje, porque ele tá bombando. Doutora, e quando procurar? Olha, geralmente a gente tem a cultura, né, de procurar só quando tem alguma coisa, quando está com alguma dor em si. Mas, normalmente, o ideal é que você procure para você ter um bem-estar. Para você... Você não precisa ter uma dor necessariamente, você não precisa estar travado com uma lesão para você procurar um osteopata. Porque, muitas vezes, você tem uma lesão ou tem algum desconforto porque o corpo é inteligente. A gente vai modificando algumas coisas e ele vai dando uma forma de funcionar, até que chega uma hora, ele para, porque ele vai dando um jeito, até ele fala assim, não, agora dá um stop. Então, eu falo muito para os pacientes, olha, quando procurar osteopata? Quando você quiser se sentir bem. Você quer relaxar, você quer dormir melhor, você quer tirar um desconforto, você quer sentir o seu corpo mais leve de alguma forma, né? Não é só quando você tem uma lesão. Não é só ou quando tem uma lesão. Ou quando tá com uma dor na coluna, ou uma perna lá que fica uma maior do que a outra, que você tá dando aquelas mancadas. Normalmente as pessoas procuram quando elas têm alguma dor ou têm alguma lesão. Mas eu tenho alguns pacientes, né, que vão lá, por exemplo, eu atendo muitos bebês. Aí os pais perguntam, eu posso passar sem ter nada? Eu falei, pode. Lógico, pode. Aí eles, parece que eu nem sabia que o meu corpo estava travado. Eu nem senti que eu estava tão pesada assim, que a minha coluna estava tão dura. Eu nem percebi que eu estava com esse ombro tão rígido. Porque a gente vai adquirindo posturas de rigidez e vai compensando, né? Então, quando você trabalha, que você vê... parece que eu soltei o corpo. Essa é a impressão que as pessoas falam que tem, né? E para bebês também pode? Então, as pessoas sempre me perguntam, a osteopatia é indicada para quê? Gente, a osteopatia ela é indicada para todas as idades. A gente trabalha desde gestante, bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Por quê? A osteopatia ela vai trabalhar esse conjunto do corpo, devolvendo esse equilíbrio mesmo, devolvendo esse bem-estar, né? Então, a gente trabalha em todas as idades. A osteopatia é para todas as idades. E as mães me perguntam, quando levar, por exemplo, o meu bebê no osteopata? A gente brinca, nasceu, traga. Por quê? Tem muitas tensões, tem muitas coisas no nosso corpo que já são adquiridas desde intraútero, desde nossa fase de gestação mesmo. Então, eu recebo muitos bebês, né, que com 10, 15 dias, que os pais levam para melhorar aquelas tensões do corpo, porque o bebê ele não vai ter necessariamente uma lesão de alguma coisa, a não ser num parto, uma clavícula que fratura, porque né, no posicionamento ali, no passar. Mas, por exemplo, bebês pélvicos, que são bebês que ficam o tempo todo
na posição sentado, né? Esse bebê, ele passa todo esse período gestacional nessa posição, com as perninhas dobradas. Então, isso gera uma tensão no corpo do bebê como um todo. E, principalmente, numa membrana que a gente chama de dura mater, né? Essa dura mater é uma membrana que ela sai ali do nível de S2, que é do sacro, percorre toda a coluna e vai inserir ali na base de crânio. E essa membrana, ela tensionada, ela gera rigidez, ela gera, às vezes, dor. Na criança, irritabilidade. Então, às vezes, é um bebê já tenso, por conta dessa postura. E, muitas vezes, o parto, por exemplo, uma fase expulsiva muito prolongada, o crânio do bebê, ele é muito molinho, muito moldável, né? Então, aquela própria contração do útero na cabeça do bebê, por exemplo, ele causa tensões e até algumas deformidades no crânio. Algumas deformidades, elas voltam na primeira semana, mas outras não. Essas que não voltam depois de uma semana, essas que o osteopata, principalmente, ele entra para atuar. Porque precisa da ajuda, da manualidade ali, para liberar essas tensões, para o corpo agir normalmente. Deus. Então, Eu não fazia a menor ideia. eu também não sabia. Eu não, achei que ia voltando. Então, tem muitas malformações São não... assimetrias cranianas. Certo, que poderia ter sido amenizada só com osteopatia pós-parto. Nas primeiras semanas de vida, principalmente. Para as crianças também que têm dificuldades motoras, é aconselhável, então. Sim, porque essas atividades... Porque, assim, a assimetria craniana, elas, normalmente, as que nós tratamos, os osteopatas, são assimetrias posicionais, certo? Sim. Então, é por posicionamento do bebê, desde o útero, ou depois que nasce, muito tempo de carrinho, muito tempo no colo, a criança tende no berço, se o berço tem uma claridade, ela tende a olhar para o lado mais claro, alguma luz, alguma coisa que chame atenção. Como esse crânio ele é moldável, a parte que fica a maior parte do tempo em contato com a cama, por exemplo, ela tende a não desenvolver, porque tem algo ali freando. Então, a parte que está livre desenvolve e essa não. É onde acontecem essas assimetrias cranianas, que podem ser as plagiocefalias, as braquicefalias e as dorcocefalias ou escafocefalias que a gente fala, né? O que é uma plágio? A plagiocefalia é quando só uma parte posterior do crânio, essa parte posterior, afunda e a testinha ela vai um pouquinho mais para frente, tudo do mesmo lado, podendo ou não ter desnível de orelha, uma para frente, outra para trás, um olho mais aberto, outro mais fechado, podendo também ter desvio de boca. Isso aí depende do quanto esse osso posterior ali, ele foi para frente, né? Ele afundou. Tudo isso pode ser só pelo posicionamento da criança? Crianças que ficam, assim, eu recebo muitos pais que, eu só consigo amamentar de um lado. Ou a criança fica muito tempo no carrinho, então a criança perde esse ângulo de visão. A criança precisa... Então, os pais precisam diversificar a forma com que essa criança fica. Todas as pessoas que cuidam precisam modificar o bebê no colo, né? Então, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que os bebês têm que dormir de barriguinha para cima. A gente fala... Ok, de barriga para cima, mas oriente os pais que ora posicione a cabeça do bebê para um lado, ora posicione a cabeça do bebê para o outro. Porque se o bebê ficar de barriguinha para cima, por conta, né, desse engasgo, de vômito, essa morte súbita que tinha antigamente por conta disso, ele pode até ficar nessa posição, sim, que é o que eles preconizam, mas tem que orientar que você pode girar somente a cabeça do bebê para um lado e para o outro, para você ir equilibrando essas pressões no crânio. Eu não sei nada de bebê mesmo, que eu achei que tinha que dormir de lado, porque na minha cabeça, se ele vomitar, se tivesse um regurgitamento do leite, de lado iria resolver o problema. Quando o bebê já chega para nós com uma assimetria, por exemplo, uma plagiocefalia, a gente já orienta os pais a colocar os bebês de lado, né? Só que a gente orienta posicionamento, com rolinho, e a gente sempre orienta, olha, você vai posicionar o bebê sob supervisão, com vocês ali o tempo todo vigiando durante o dia. À noite, você vai colocar o bebê numa posição que fique confortável para vocês dormirem também, né? Mas dependendo da fase que o bebê chega, pai acolhe, a mãe acorda a noite inteira para amamentar, uma coisa e outra, né? Mas, assim, a plagiocefalia é uma das assimetrias cranianas que a gente trabalha, né, com os bebês. A braquicefalia, que é um achatamento
da parte posterior como um todo, a cabeça fica toda achatada, você olha assim, parece que tem uma chapa na cabeça do bebê, a gente brinca, e fica as laterais mais pontiagudas, parece um triângulo invertido a cabeça do bebê. Então, a gente trabalha isso tudo, tirando essas tensões, moldando com a mão, melhorando essas tensões cranianas e o posicionamento e o reposicionamento na hora de deitar, para evitar um possível capacete, porque dependendo do grau de assimetria craniana do bebê, talvez é indicado o capacete. Às vezes a gente não consegue só trabalhando com a mão e com o reposicionamento dessa criança. O tratamento, ele vale também para bebês, crianças que têm hidrocefalia? Não é assim, não é dessa forma. A hidrocefalia é uma outra disfunção, né? Que às vezes precisa colocar uma válvula, alguma coisa assim. Mas a gente trabalha, estou falando do reposicionamento, né? Essa simetria não é isso, porque tem a microcefalia, a macrocefalia, então... mas para algum ajuste mas isso coisa. A gente trabalha essas tensões, não que a gente vai conseguir moldar esse crânio. A gente não vai conseguir moldar esse crânio porque ele tem algo ali, né, estrutural bem definido. Mas a gente consegue aliviar essas tensões e melhorar, de alguma forma, esses fluidos que a gente fala, né? Então, assim, tem alguns lugares que tem osteopatia, inclusive, nas UTIs neonatal, para ajudarem os bebês, né, nesses posicionamentos e nessa liberação desses fluidos do corpinho do bebê como um todo. Eu não tenho filhos, mas na fase, não entendo muito, sou um pouco leiga, graças a Deus ainda no assunto, um dia eu vou entender. Mas na fase que tá começando a firmar a cabeça, que a criança ainda não tá conseguindo, a osteopata pode auxiliar nesse fortalecimento? Sim, a gente já orienta os pais a fazer o tummy time. O que é isso? É o tempo de bruço, né? Então, assim, os bebês, eles já são colocados, orientados, os pais, a colocar o bebê de barriguinha para baixo desde os primeiros dias de vida, certo? Só que, à medida que a criança vai evoluindo, ele vai modificando. Nos primeiros dias, ele vai só ter um leve esboço. Ele não vai conseguir levantar a cabeça, girar e nem nada. Mas vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai modificando essa postura. E existem várias formas de se fazer o tummy time, desde colocar o bebê no braço, de barriguinha para baixo, colocar o bebê, às vezes, na perna. A gente pede para os pais recostarem e colocarem o bebê, né, recostadozinho aqui. E à medida que vai passando 15 dias, 20 dias, o bebê ele vai conseguindo adquirir essa força. O tummy time ele é usado exatamente para isso. Para o bebê adquirir força de controle de tronco, controle de pescoço, força de membro superior de braço, que ele tem que fazer flexão de cotovelo, depois ele tem que fazer a extensão de braço, ele tem que conseguir fazer a extensão de coluna, para que ele tenha um desenvolvimento motor bem acompanhado, né? Então, um bebê com 3 meses, com o tummy time bem feito, provavelmente com 7, ele vai fazer um gato, vai começar a ficar de 4 apoios, ele vai andar melhor, porque ele já tem esse equilíbrio de tronco, porque o corpo é esse passo a passo, você vai adquirindo forças. E é isso que a gente trabalha na osteopatia infantil, né, de bebês, para ajudar nesses equilíbrios. Por quê? Por exemplo, uma assimetria craniana, ela não gera nenhum problema neurológico. Ela não tem nada a ver com a parte neurológica, muito pelo contrário. Mas ela pode vir a trazer algum atraso no desenvolvimento motor, né? Então, hoje já tem estudos de vários anos de acompanhamentos de crianças que essas assimetrias não foram tratadas e que na fase maiorzinha, 7 anos, com 14 anos, ou mesmo na fase adulta, adquiriu algumas coisas, escolioses, problemas oclusais, algumas coisas desse tipo. Mas, assim, não é regra, corpo humano não é regra. 2 mais 2 para o corpo humano não é 4, né? Então, mas, assim, pode ser que venha a ter algum atraso no desenvolvimento motor. Por isso é que a gente bate tanto na tecla de se tratar uma criança com uma assimetria craniana posicional. Entendi. E a acupuntura sistêmica pode ser utilizado em bebês? Olha, os bebês, tem pessoas que trabalham com bebês nessas acupunturas, a sistêmica em si, não, que é a agulha, né? Geralmente trabalha com bebês mais a semente. Ah, tá. Com as na auricular. Na auricular. E a gente pode usar essa semente em vários pontos sistêmicos. Mas o bebê, normalmente, a gente não trabalha com agulha.
A criança em si, até uma certa idade, a gente não trabalha com agulha, certo? Entendi. É mais com a semente. Doutora, tipo assim, eu fiquei com uma dúvida. Na parte de dores de crescimento, isso já vai mais ali da adolescência para maioridade. Isso daí também é a osteopatia que trata. A fisioterapia em si, a osteopatia também trabalha. Só que às vezes a gente trabalha com técnicas diferentes, mas todos trabalham, porque a gente fala, ó, eu falo antes de ser osteopata, eu sou fisioterapeuta, né? E o que nós fisioterapeutas trabalhamos? Nós trabalhamos movimento. Nós devolvemos para o paciente movimento e qualidade de vida, né? Então, assim, o que eu percebo dentro da minha trajetória da osteopatia é que eu consigo melhorar isso no paciente com técnicas mais suaves, com uma resposta, às vezes, mais rápida, né? Porque, às vezes, o corpo menos é mais, né? Então, às vezes, essa dor do crescimento, o que acontece? Né? Esse osso está desenvolvendo numa velocidade que, às vezes, essa face, essa musculatura não acompanha. Então, a criança sente dor. Então, quando você, por exemplo, a criança, quando você melhora essas tensões dessa região, a criança relata que Como fica mais confortável. os pais podem identificar, assim, para estar ajudando as crianças, né? E tá indo procurar uma ajuda. Geralmente, essas crianças, dessa dor do crescimento, não é uma dor, assim, contínua. Eles relatam em algum momento, geralmente, às vezes, quando eles estão de repouso, né? E normalmente, quando é essa dor, ela é bem específica. Eles passam a mãozinha, dói isso aqui. Geralmente, muito perna, né? Eles reclamam muito da perna, do bracinho. Então, a criança, ela passa a mão, mas você manda ela brincar, ela vai fazer algum movimento, ela brinca normal. Então, às vezes, ela percebe mais no repouso, quando ela está ali no repouso. Ou, dependendo do tipo de brincadeira, que solicita muito ali aquela musculatura, também ela vai reclamar. Mas não é uma dor que ele tem o tempo todo. Sim. Certo? Então, tipo assim, se a criança tá reclamando de dor, é bom ligar o alerta. Sim, sim. A gente fala que a gente costuma achar que nem tudo da criança, é birra. Não é. E eu falo, gente, não custa olhar. Até para a criança se sentir acolhida, né? Sim. Eu acabei de chegar essa semana de um intensivão, de um curso de osteopatia, de pediatria, né? Não de osteopatia, de pediatria, com o pessoal da Espanha. E eu achei muito interessante que toda vez que a gente vai fazer essas novas formações, a gente vai vendo a nossa trajetória, a maturidade, como que as coisas se encaixam em quê, né? Então, o que eu observo, né, eu vim fazer um curso de pediatria, mas eu entendi muito mais sobre o adulto em si do que da criança, né? Porque uma criança, um bebê, ele não é um adulto pequeno. Não é. Até porque a anatomia dessa formação da cabecinha do bebê até uma certa idade é diferente, tem, né, mais ossos, por exemplo, a parte de trás não está tudo fusionado. O adulto não, isso já está totalmente fusionado, essas estruturas. Então, eu falo assim, o bebê não é um adulto pequeno, mas nós adultos trazemos aquela nossa criança não tratada. Porque muitas vezes a gente traz para a nossa fase adulta algumas repercussões de algo que não foi tratado na nossa infância. Né? Algumas lesões, algumas dores. Né? Então, quando você consegue corrigir esse eixo, quando você consegue devolver essa biomecânica normal, quando você devolve essa funcionalidade para o corpo, ele sobrecarrega menos e a capacidade dele ter lesão é bem menor, porque ele está organizado. Né? Uma das primeiras consultas, você foi fazendo as liberações e aí você falou, isso daqui não tá doendo? Eu falei, tá, mas essa daí eu estou acostumada. Já não me faz diferença. Ela falou, você não pode acostumar com a dor. E fez uma diferença tão grande, porque o meu trapézio, ele é praticamente, agora tá bem melhor, mas era praticamente uma pedra, principalmente depois de época de cursinho, essas coisas, tempos muito tensos. E pra mim era normal ser uma pedra. Eu convivo com isso, tá tudo bem. E na hora que liberou, eu falei, nossa, mas mexe. Porque hoje em dia a gente tá cada vez mais habituado à má postura, né? Porque é celular.
né? É computador. Então, eu acho que nas crianças, nessa fase, porque está cada vez mais tecnológico, né? O ensino. Então, eles passam mais tempo diante do computador. E isso pode dar uma gravada nisso, né? Olha, na verdade, essa questão o pessoal está com dor por conta do celular, do computador, não é isso que causa dor. Isso não gera dor. O que causa dor é a falta de movimento. Então, você fica muito tempo ali e não movimenta, o corpo ele vai enrijecendo. Mas você pode ficar ali no celular horas, mas você tem que movimentar de alguma forma. Você tem que compensar esse tempo parado. E hoje, as crianças não brincam. Hoje, as crianças ficam a maior parte do tempo sentadas. Então, elas não movimentam. E o nosso corpo foi feito para movimentar. Nós somos feitos de movimento. Por que a gente fala que essa osteopatia abrange o todo? Por exemplo, eu tenho muitos idosos que chegam lá, eu estou com dor disso, com dor daquilo, começa a ter uma dorzinha, começa a ficar mais sentado, mais deitado. Falei, não, agora que eu quero que você ande, que você vá para uma hidroginástica, que você faça um pilates, que você movimente. A sua dor não vai melhorar se você ficar parado, em repouso. Muito pelo contrário, a dor piora em repouso, né? Então, essa questão do celular, de computador... o domingo, gente, acho que a maioria, todo mundo fica meio estrupiado no domingo. Porque a gente passa a maior parte do tempo, às vezes, deitado. Fica um monte de tempo deitado no sofá. Não é o fato do sofá, é o fato de você ficar parado, sem movimentar, né? Tanto é que a gente começa a movimentar, melhora as dores, né? Sim. Pacientes que chegam com hérnia de disco lá no consultório travado. Eu não posso... Você vai andar? Eu não consigo... mandaram fazer repouso. Você não vai fazer repouso. Sua hérnia, sua dor ali não vai melhorar se você ficar deitado, parado. Você tem que movimentar. E aí, uns acatam isso e fazem... Nossa, eu melhorei depois que eu comecei... Que você ande em casa, da cozinha para o quarto, mas não vai ficar deitado. Então, para mostrar que é o movimento que é a chave de tudo, né? Um alongamento ali ajuda... Você fala para... tipo assim, os movimentos que eles fazem, você fica muito tempo sentada, levanta, faz, né? Isso, a gente fala assim, um paciente com hérnia de disco numa crise, a gente não alonga. A gente não alonga o paciente, nervo não aceita ser alongado. Então, numa crise, essas coisas, a gente fala assim, você pode fazer, ou você pode liberar isso de outras formas, menos alongando, porque o nervo, ele não aceita ser alongado em momento algum. Mas se você está ali, um dia de sofá, por exemplo, um domingão, levantou, tomei dor. Você faz um movimento, você alonga, puxa aqui, puxa ali, e isso melhora. Mas é diferente esse alongamento. Se você está bem, você vai fazer um alongamento para você manter essa flexibilidade, ok. Isso tudo bem. Mas uma paciente numa crise de hérnia, para ficar bem claro, porque eu acabei de falar da hérnia aqui, um paciente numa crise de hérnia não se alonga. Nervo não aceita ser alongado. Ele piora a dor muito. Então é bom a gente... sempre procurar um profissional antes para ver se o seu caso pode ou não, né? Isso. E no famoso, a dor do ciático, pode alongar ou não? Então, a dor do ciático, normalmente a gente tende a não... Porque o ciático em si mesmo, para ele doer... Porque muitas dores do ciático não são do ciático. Pode ser ali de um glúteo mínimo, de um glúteo médio, que não é do ciático. Mas como ali segue um trajeto, né? As pessoas confundem. Então, assim, normalmente, na minha prática, eu evito de alongar esses pacientes. Eu trabalho com outras coisas para estar liberando ali uma liberação neural, alguma coisa nesse sentido. Porque se for uma crise mesmo disso, você alongar, você vai piorar. Jura? Você vai Nossa, piorar. O meu começou a doer, eu já começo a alongar. Porque provavelmente não é alguma coisa neural. Rotação no quadril. Isso, você pode ter ali uma rotação de quadril, uma antiversão, alguma coisa assim, que vá sobrecarregar isso. Mas não quer dizer que essa musculatura em si, que esse trajeto em si esteja comprometido. Porque talvez ali não é a causa, ali é só a consequência do que você tem, certo? Entendi. E como que é feito esse tratamento, assim, na osteopatia para o nervo ciático? Quais são os meios que você usa? Quando realmente é de nervo, a gente faz, às vezes, uma liberação neural, a gente vai trabalhando ali a musculatura em volta, com técnicas suaves, para ir soltando, para ir melhorando essa tensão, para liberar esse trajeto, para liberar essa compressão. Então, é uma coisa bem suave, porque muitas vezes, por exemplo, eu posso até manipular um quadril, porque às vezes é esse quadril
que não está ali de uma forma correta, que está sobrecarregando e dando essa dor. Então, muitas vezes a gente manipula o quadril, alivia, né, em outra região. Muitas vezes você trabalha o pé de um paciente, alivia outra, que a gente fala que são dores à distância, né, ou dores referidas. Então, essas dores à distância, às vezes, é um pé mal posicionado, um pé que não pisa de uma forma correta, que vai sobrecarregando esse sistema e começa a sobrecarregar essa região. Então, você equilibra esse pé para parar de sobrecarregar. Eu estou citando o pé, um exemplo, mas pode ser o quadril, pode ser o joelho, pode ser uma torácica, né, que está sobrecarregando. Porque o corpo, ele não está isolado. Entendo. Tipo assim, uma criança, ela começa a cair frequentemente, assim, do nada. Você acha que pode ser algum problema ortopédico ou alguma coisa do tipo? Ou, às vezes, uma fisioterapia, você acha que resolve? Então, assim, quando a mãe chega, por exemplo, para uma criança com uma queixa, ela está caindo muito, né? Por exemplo, já passou no neuro, já descartou alguma coisa, já passou no ortopedista, já descartou algumas coisas. Então, a gente vai observar. Muitas vezes pode ser um pé plano, pode ser um joelho valgo, pode ser uma fraqueza de musculatura, que a criança começa a correr. Então, ela não levanta esse pé da forma que precisa, ela não articula esse joelho, esse quadril de uma forma que precisa. Então, quando a gente constata qual que é a causa de tropeçar, ela começa a correr, tropeça muito. Então, você vai checar ali pé, quadril, joelho, um exemplo. E aí você vai trabalhar e você vai reequilibrar. Se for fraqueza, você vai fortalecer. Porque muitas vezes não é só uma fraqueza muscular. Às vezes a pessoa tem muita força. Por exemplo, tem gente que tem dor do psoas. O ilipsoas, que vai dar uma dor no quadril. Então, às vezes, esse psoas, ele está muito tensionado. Então, ao invés de a gente tensionar, fortalecer esse psoas, a gente vai dar uma relaxada nele, para aliviar, um exemplo, né? Então, na criança que tropeça muito, que cai, a gente vai checar aí como que está esse arco plantar também e como que está toda essa força de musculatura de perna, né? Para ver como é que ela está. Muito bacana. Tem relação o tamanho do pé da pessoa com o equilíbrio? Eles brincam, né? Quanto maior... Imagina eu, do meu tamanho, calçar 35. Não vou equilibrar nunca, né? Mas, assim, normalmente, a natureza é humana. O pé costuma ser proporcional, né, ao nosso tamanho. Mas tem pessoas que têm um pé menor. Alguns relatam que tem pouco equilíbrio. Não é pouco, equilibram menos. Que tem que andar com mais cuidado. Porque tem que ter mais atenção em relação a isso, né? Mas não quer dizer que todo mundo que tem um pé menor para equilibrar esse corpo vai cair ou vai ter um desequilíbrio. Eu nunca tive muito equilíbrio. Eu coloco a culpa no meu pé, que eu acho ele pequeno para minha altura. Então, é a minha justificativa. Então, eu perguntei porque, tipo assim, o Danilo, ele tá, assim, com essa fase de tá caindo. Ele nunca teve isso. Aí eu levei ele na pediatra, ela falou assim, é bom você levar ele até um ortopedista para ver se tem alguma coisa, porque neurológico... Não tem nada, né? Aí eu fiquei com essa dúvida. Eu falei assim, eu vou perguntar, porque às vezes, né? Não, pode ser realmente... Ocorre dúvida de outras pode mães. ser algo realmente só da musculatura. Por exemplo, você tá... um exemplo. Vamos supor, eu tenho uma menininha de 3 anos e pouquinho. E ela tropeça muito, ela tem um pé plano e tal. Mas a gente foi checando, a gente foi ver que desde a arcada dentária, a língua dela é muito grande, então ela compensa muito fazendo isso aqui, ó. Então, ela compensa que a língua, teoricamente, não cabe, né, na boca. E ela joga o pescoço. Para isso, ela tem que compensar toda a musculatura. Então, ela faz um posicionamento diferente. Para equilibrar, ela articula joelho e pé. Então, eu trabalho com ela associada com uma dentista, uma odontopediatra, que melhorou ali esse espaço da boca dela. Então, ela está melhorando nesse sentido. Por quê? A gente já tinha trabalhado a força de pezinho dela, já tinha trabalhado esse arco plantar, tinha trabalhado o joelho, e mesmo assim ela mantinha. Então, ela tinha uma postura, né, compensada. E quando eu fui ver, ela era uma criança respirador bucal, né, e foi tratando, e ela está melhorando após a gente associar e melhorar esse espaço na boca dela. Nossa, que investigação para reposicionamento complexa de língua. Pra você chegar até a língua por falta de equilíbrio. Meu Jesus. Porque aí ela faz isso aqui, ó.
Ela faz Tem que isso, ser muito então ela observacional, compensa. né? Tem que ser muito observadora. Mas isso, como ela não melhorava, eu tive a ajuda dessa odontopediatra, que ela é maravilhosa. Você consegue sair na rua sem ficar observando as pessoas? Então, eu tento, sabe? Eu tento, mas principalmente bebês. Aí eu falo, não vou olhar, mas assim, já tá no sangue. Eu não vou ali e pego, mas eu fico assim, podia segurar de outro jeito. A gente tenta controlar. Mãe, eu vou te dar um cartãozinho, não é nada demais, mas dá uma passadinha lá. Uhum. Então, assim, ó, quando você me perguntou essa diferença, né, dessa checagem, da fisioterapia, da osteopatia, não que a fisioterapia não tenha, não é isso. Uhum. Eu tô falando da minha experiência, né? A osteopatia me deu uma visão mais ampla do paciente. Então, você vê, como você me perguntou, uma criança que cai muito, que tem ali um arco plantar desabado e tal, até você chegar que ali na boca tinha algo que estava repercutindo ali, que você tinha que equilibrar esse todo. É muito estudo para isso. Sim. Né? Meu Deus. É muito complexo. E a osteopatia trata a parte emocional também? Não é que ela trata a parte emocional em si. Uhum. A gente trabalha algumas técnicas cranianas que ela causa alguns relaxamentos, liberando ali algumas estruturas, né, em si. Por exemplo, forame jugular, por onde passa ali o nervo vago e tal. E esse vago é um nervo craniano que vai trabalhar bastante essa parte do parasimpático, né? Então, se essa estrutura, se essa membrana que recobre esse forame jugular está tensionando ali esse vago, a informação dele não vai chegar da forma propícia. Então, quando a gente libera, a gente consegue equilibrar esse sistema nervoso autônomo no sentido de equilibrar o simpático com o parasimpático, deles deixarem os dois agirem de forma mais funcional. Porque se você está ali com a estrutura tensionando, essa informação não vai chegar da forma que precisa, ele não vai trabalhar de uma forma correta. Então, você precisa deixar essas estruturas livres para elas fazerem a função dela certinha. Então, quando a gente chega, ela muito brinca com ela, fala assim, vou ter que trabalhar sua cabeça hoje. Chega, às vezes, muito agitado, que você vai ver que essa base de crânio está muito tensionada. Uhum. Quando você libera isso, você causa. O paciente fala, ela brinca, eu tô frouxa. Eu uso o termo dela, tô frouxa. Porque relaxa. Relaxa. Porque é como se desse uma equilibrada aí nesse simpático, que esse simpático está ali em alta e o parasimpático não consegue ali entrar para equilibrar. O problema, gente, é ir trabalhar depois, porque você sai de lá, parece que saiu passando uma sessão, assim, ó, de relaxamento, que você o tá corpo... nas nuvens. Nossa, o corpo fica leve. Eu falo, acho que eu vou ficar no carro uns 10 minutinhos escondida aqui, ó, depois eu vou pra farmácia. É muito bom, porque é realmente por completo, né? Isso. Uns falam assim, eu precisava dormir um pouquinho. Eu falei, o ideal é que você conseguisse dormir 10 minutinhos, mas não consegue. É perfeito. Essa aqui já sai, né? Acabou de fazer, já sai Eu 220. entro parecendo que eu cheguei num turbilhão, aí eu saio... Ótimo. Sai toda zen. Nossa, maravilhoso. Então, essa questão do emocional, não é que ele trabalhou o emocional. Uhum. Ele vai ajudar as estruturas que vão equilibrar esse sistema nervoso autônomo aí a deixar que isso trabalhe de uma forma mais uniforme. Entendi. E no caso, eu faço tratamento para ATM. Como que a osteopatia trabalha nessa dor da ATM? Olha, essa ATM, ela pode vir de várias questões, né? Pode vir ali de um ombro, pode vir, que eu sempre pergunto, por exemplo, para você, você aperta o dente à noite, fica rangendo, um bruxismo? Então, assim, essa ATM, essa disfunção, né, que a gente fala, a DTM, ela tem N fatores para a gente pesquisar. Tanto é que muitas vezes você chega e pergunta para você, olha, como é que foi essa semana? Essa semana eu quase quebrei o dente. Ela fala assim. Então, você vê que assim, esse bruxismo em si, ele tem um fator ali emocional, que já é comprovado, né? Então, que a gente orienta o paciente a fazer um trabalho em equipe, em conjunto. Olha, às vezes com um psicólogo, para trabalhar aquilo que te faz levar esse apartamento que você nem vê, com um dentista, para te passar, às vezes, a plaquinha ou alguma coisa para você... tá tensionando menos, e aí a gente entra com a parte manual para ir soltando esse corpo. Quantas vezes eu trabalho sua escápula, ou às vezes eu trabalho outras regiões do seu corpo que você sente que relaxa aqui, né? Sim. Muitas vezes eu trabalho ióide dela, ou língua, ela faz isso. Parece que meu rosto está torto. E às vezes eu nem toco o rosto em si, né?
Às vezes eu faço um trabalho craniano ali de manipular alguma coisa ou de mobilizar alguma coisa de crânio e ela sente que solta, porque melhora essa pressão, né? Então, é assim que a gente trabalha, pesquisando e observando e buscando, porque a pessoa não chega todo dia do mesmo jeito. Não são as mesmas coisas que desencadeiam aquilo no paciente. Por exemplo, um paciente com uma disfunção que ela, por exemplo, uma DTM, igual ela sempre chega reclamando de alguma coisa. Não é a mesma coisa que desencadeou aquilo na semana para ela. Às vezes foi uma perda de alguém naquela semana, às vezes foi um excesso de trabalho, às vezes é alguma coisa dela que ela não consegue controlar de algum nível de ansiedade, ela desconta mordendo, né? Depende muito dessa sobrecarga. Então, assim, é um conjunto, é um todo. E isso tudo atrapalha o sono também? Atrapalha o sono. Porque se você está muito tenso, se você está muito irritado, se você está com dor, você não relaxa, você não dorme. Né? Então, para você dormir, você tem que estar o máximo equilibrado possível dessas dores e dessas tensões. E é todo um conjunto. Às vezes eu não dormi bem também, é toda uma higiene do sono, né? Porque tem gente que vai dormir e fica ali 2 horas no celular. Então, ilumina aquela luz, fica vendo coisas que às vezes deixa a pessoa mais excitada, mais agitada. Então, eu tive que cancelar uma série que eu tô adorando de policial, porque eu comecei a sonhar a noite inteira com perseguição e tiroteio. Eu acordei mais cansada do que eu deitei. Eu falei, não, eu tava gostando muito, mas eu vou ter que parar de assistir à noite antes de dormir, porque aquilo me gerou sonhos agitados a noite inteira. Eu acordei super cansada. Eu falei, E você tá dormindo melhor depois das suas sessões? Nossa, não tem nem comparação. Na semana, eu até acredito que ela durma, mas ela chega 20 dias depois, porque ela não que a gente vai espaçando as consultas, né? À medida que o paciente vai melhorando, a gente não faz uma coisa assim, contínua, né? Então, a gente vai espaçando aquilo. Então, às vezes, ela já vem uma vez no mês, às vezes ela vem com 40 dias. O meu tá às vezes de um mês, acho que... Não sei se foi um mês ou se foi 40 dias. Porque ela marca um mês, mas ela tem sempre esses extras aí, de compromisso. Remarca. Então, assim, mas ela fala que... Ela até brincou um dia, falou assim, eu fiquei o mês inteiro bom. Essa semana que eu ia vir, começou de novo. Aí eu brinquei com ela, falei assim, é saudade que já tava e tudo, né? Senhora. Então, mas essa questão do sono é muito interessante, muito importante você tocar nisso, porque o sono ele é muito complexo, né? O paciente com dor, ele não dorme bem. Porque a dor não deixa você chegar naqueles estágios, naquele sono. Um paciente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho evitado tela na hora de dormir. Porque a tela me agita, né? A tela me agita e eu demoro de desacelerar com aquilo. Porque se eu vou assistir uma aula ou assistir um filme, aí eu fico maquinando em relação àquilo e demoro de desligar. Um exemplo. E as pessoas que estão ali com alguma coisa, que tem um bruxismo, ela fica a noite inteira mordendo, rangendo os dentes, ela acorda cansada. Porque tem gente que fala assim, eu dormi a noite toda, mas você acordou descansado? Não. Então, é uma somatória, né? E se perguntou das consequências desse apertamento, eu tenho retração na gengiva do tanto que eu tenho apertamento. A gente falou isso no episódio da Beth, né? Sim, se você perdeu o episódio da Beth, a gente tá no YouTube, só dá uma olhadinha, dentista, a gente falou sobre essa parte de apertamento. E me gera retração na gengiva gera sensibilidade, e daí pra frente vai desencadeando. Então eu trabalho junto com o dentista e com o osteopata pra não apertar mais e melhorar o que já está ferrado, né? E pra dormir melhor, né, Cris? Sim. Metalab tá aí, né? Tem melatonina. Sim. Gente que ajuda muito, segue o conselho da doutora, né? Farmacêuticas, tanto em gotas como em comprimido. Tem pra crianças, tem ela com L-triptofano que vai te auxiliar também nesse sono mais reparador. Então dá uma passadinha na Santa Maria que a gente vê a melhor opção pra você. E seguindo o conselho da doutora, né? Toma melatonina, desliga a tela e relaxa pra ter uma qualidade de sono. Pra você tomar melatonina, porque ela é um hormônio natural. Então, se você tomar melatonina e continuar na frente das telas, é como se você estivesse tomando água. Ela não vai ter efeito nenhum. Aí então, precisa desligar as telas. Efeito, mas assim, né? É todo um conjunto, como é um tudo, processo. Né? Então, faça a sua higiene do sono, comece a desligar tudo. Eu gosto muito de música e quando eu tô muito agitada, eu coloco meditação guiada. Aí eu vou Relaxa embora. E vai. Nossa, só no outro dia. A osteopatia, ela substitui a fisioterapia?
Ó, eu falo assim, ó, nada substitui nada, certo? Porque, por exemplo, eu trabalho com osteopatia e eu encaminho para vários colegas fisioterapeutas que trabalham de outras formas, com outras técnicas, para dar continuidade para aquele paciente, certo? Então, assim, o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe, todo mundo ganha. Porque, às vezes, por exemplo, eu trabalho muito alguma coisa assim específica da osteopatia de liberar, de soltar e tal. E essa parte do movimento, de fazer o movimento, outro colega trabalha muito bem isso. Então, eu sempre trabalho com parceria, sempre trabalho com outros colegas associados. Sim, eu estava lendo um pouco sobre, ele não trata só, tipo assim, ossos, postura e tal. Vem a parte respiratória também. Porque você libera muito essa questão ali facial. Você libera a face, você melhora a expansibilidade. Então, essa face recobre ali toda essa parte pulmonar. Se você... E essa face enrijecida, essa face endurecida, quando ela perde movimento, porque o nosso corpo, ele tem movimentos fisiológicos, né? Nossas vísceras, por exemplo, elas têm um movimento fisiológico visceral, que às vezes, quando esse movimento está comprometido, ele começa a sobrecarregar. Então, um diafragma, por exemplo, um diafragma que não trabalha muito bem, ele pode repercutir no pulmão. Por quê? O diafragma, ele é uma musculatura, ele é o carro-chefe no bombeio das nossas vísceras. Então, ele, na inspiração, na expiração, ele faz esse bombeio do subir e descer dos nossos órgãos. Então, se, por exemplo, uma hemicúpula do diafragma está mais tensionado, se uma desce mais, a outra não, se uma sobe, a outra não, aquelas estruturas, aquelas vísceras daquele lado, elas não vão movimentar da mesma forma. Sim. Acaba ficando comprometido, então acaba sobrecarregando. E é isso que a gente devolve para o paciente, para essa estrutura. O movimento normal, para que o todo funcione normal. Então, o diafragma que trabalha bem, ele vai fazer um bombeio muito bom de pulmão, de coração, fígado e tudo. Então, esse pulmão, ele vai expandir e voltar de uma forma fisiológica normal, sem estar forçando a estrutura, sem estar sobrecarregando a estrutura. Pro asmático também? Sim, trabalha-se, porque tudo que você equilibra, trabalha melhor. Já vamos por exemplo, essa parte da asma aí. Assim, até uma deixa, por exemplo, eu tive há poucos dias uma pneumonia, que eu brinquei com vocês. E aí, às vezes, algumas coisas eu não consigo trabalhar em mim, né? Então, eu fui num colega maravilhoso, né? E ele está trabalhando a parte respiratória em mim. Então, assim, melhorou o meu sono, a minha asma, praticamente eu não tenho tido sintomas. E o que eu mais percebi, o ar entra e o ar sai. Por quê? Então, isso não me deixa menos agitada. Porque se você não respira bem, você fica agitado. A gente tem que respirar para que tudo flua bem. E essa parte, para você estar trabalhando a parte pulmonar, tem que ser indicada por algum outro profissional ou não? Não, eu falo que hoje a gente, as pessoas, né, as informações, elas chegam, eu acho maravilhoso isso aqui que vocês fazem, estou encantadíssima com tudo Obrigada. isso. Eu acho, assim, de uma ajuda maravilhosa para toda a população. Parabéns para vocês. Obrigada. Viu? Porque hoje as informações, elas chegam muito fácil, muito rápido. Mas a gente tem que saber filtrar as informações também, né? Então, as pessoas hoje são muito bem informadas. Então, por exemplo, você não precisa só de uma indicação do médico para ir no osteopata, no fisioterapeuta convencional ou no que seja, né? Você, no psicólogo, no psiquiatra, você não precisa só da indicação. É claro que muitos chegam com a indicação que a gente vai trabalhar ali em harmonia, em sintonia, discutindo o caso, né? Mas você não precisa de uma indicação em si só para você ir. Se você percebe que alguma coisa não está legal, ou se você eu quero experimentar alguma coisa para ver como que o meu corpo funciona. Você não precisa necessariamente de uma indicação do médico, por exemplo, né? Ou supondo assim, no caso, como você falou, a pessoa teve uma pneumonia e ela tá ali sentindo aquela dificuldade ainda, é bom ela tá procurando para estar fazendo esse acompanhamento, esse trabalho para melhorar. Isso, ela vê que ela saiu da crise, mas ela vê que tem algo que ainda não tá muito legal. Então, ela pode estar procurando, sim. Que bacana. Tá? Nossa, muito bom, eu não sabia. E aí, quando você perguntou assim, trabalha essa parte do pulmão. Por quê? Porque a gente libera estruturas próximas que vão repercutir ali.
né? Como eu disse aqui, a questão do diafragma, uma costela que não... Os intercostais, uma costela que não abre e não fecha de uma forma correta, um externo que não faz o seu posicionamento de subir e descer, ele vai sobrecarregar em algum lugar. Se algo não funciona bem, alguém vai ter que estar trabalhando a mais para fazer o papel dele. Então, é isso que acontece. Então, porque eu falo assim, eu sou leiga. Aí, tipo assim, a Cris, quando me falou assim, eu vou no osteopata, porque, tipo assim, todo mundo acha assim, vira, quebra, volta, coloca ali no lugar. E não é isso, né, Cris? Eu achava que era só isso. Não, aí depois você muito. tá falando, não, tem a parte craniana, pulmonar. Eu achei isso maravilhoso. E muitas vezes a gente manipula... Tem sessões que eu nem manipulo ela nada. Nada, porque não precisa manipular, entendeu? Acho que isso foi quando lá, no início, quando começou, Sim. as pessoas tinham essa visão, mas a coisa mudou muito de lá para cá, né? Então, osteopatia não é só manipulação. A gente manipula quando é necessário, quando aquela estrutura está muito resistente e não vai com outras técnicas, com outros ajustes que a gente tenta fazer, aí a gente manipula para poder liberar isso mais rápido. E para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? E não quebra, né, Cris? Não. Você sai mexendo os braços e gente, as pernas. É maravilhoso. Vamos para as perguntinhas? Vamos. Gente, como combinado, a gente colocou as perguntinhas no Instagram para vocês. Gustavo, você coloca na tela pra gente, por favor. Agora a caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas. Em poucas sessões consigo solucionar minhas queixas ou é necessário um tratamento contínuo? Então, cada caso é um caso, né? Então, depende muito do que a pessoa tem. Se ela tem ali uma lesão já instaurada, uma questão crônica, às vezes 1 ou 2 sessões só não vai resolver o caso de uma paciente. Mas um paciente, por exemplo, como você perguntou, eu não tenho nada, quero ir no osteopata para ver como é que funciona. Você faz ali uma sessão ou 2, o paciente vai perceber a melhora, porque ele não tem nada instalado, né? Mas se você tem algo crônico, provavelmente 2, 3 sessões não vão resolver, porque não é milagre, né? Você já tem uma estrutura ali lesionada. Então, a gente precisa ir ajustando e devolvendo para esse corpo o equilíbrio, o movimento que ele consegue. Sinceramente, esse relacionamento é viciante, então é difícil, mesmo que às vezes não tenha uma necessidade tão crônica, já deu uma melhorada naquela parte que tava pegando, mas... A Cris já tá apaixonada. Ai, gente, eu adoro. Eu aguardo ansiosamente pela minha sessão, eu fico muito melhor depois. Ai, que Próxima, bom. Gustavo. A osteopatia pode ajudar a prevenir lesões esportivas? Quais são comuns? Essas lesões esportivas é aquilo que eu te falei. Se você tem uma mecânica, né, uma biomecânica ali que não está funcionando de uma forma correta, o índice, a probabilidade de você ter lesão é muito maior, porque você já está ali numa estrutura que está modificada e continua sobrecarregando, né? Então, assim, quando você faz esses ajustes, quando, tô ali com um pé plano, né? Um exemplo. Não quer dizer que o pé plano, necessariamente a pessoa vai ter uma lesão. Né? Por exemplo, aquele corredor lá, o Usain Bolt, ele tem um pé plano, ninguém ousa mexer no pé plano do cara. O cara está... Tá correndo perfeitamente. O cara está adaptadíssimo, né? E a gente brinca, a gente não mexe em adaptações, a gente mexe em compensações, né? Então, assim, quando a pessoa pratica um esporte e tem essa biomecânica que já não está funcionando muito bem, o risco de lesão é muito maior. Então, a gente ajusta para ele não ter esse risco, né? E essas lesões mais comuns no esporte seriam o quê? Esses entorses de tornozelo, esses rompimentos de ligamento, ruptura de ligamento, dor lombar, ombro, né? Esse pessoal aí do beach tênis vive ou o ombro ou o joelho, alguma coisa assim. Não todos. Por quê? Porque força muito, faz muito movimento, às vezes, de torção. Por falta de fortalecimento também, né? De fortalecimento, ou tem uma fraqueza para um lado para o outro, ou tem essa mecânica não ajustada, né? Já tem um joelho de um lado só, né? Faz muitos esses movimentos, às vezes, de torção, de um lado só. A própria, né, areia que eles têm que vencer. E tem também aquela questão de quem tem, assim, que às vezes, não sei como que fala, que fica uma perna maior do que a outra. Isso, a gente fala... A falsa perna plana, né? Isso. Que é a verdadeira perna plana, curta, né? Plana. Isso. A perna curta. A perna curta, assim, ó. Quando... isso aí já é uma questão que responde isso. Você tem uma perna curta,
por conta de contratura muscular, a gente fala que é a falsa perna curta. Então, essa você consegue ajustar, né? Agora, se você tem uma perna curta por conta de diferença óssea, aí você não tem muito o que fazer, já tem uma diferença óssea, né? Então, às vezes, as pessoas usam ali palmilha, usam calça, alguma coisa nesse sentido. Sim, mas no outro caso que você falou, você consegue ajustar Quando ali. é uma perna por conta da musculatura, sim, você consegue ajustar. E isso também pode levar a lesão. Isso, pode levar a lesão, sim. Não é uma perna curta por conta de uma diferença de osso, é uma perna curta por conta de um desequilíbrio muscular. Aí sim. Gustavo, como é o processo de recuperação após uma lesão em eventos esportivos? Acho que é o que a gente acabou de responder, né? Sim. Mais uma, Gustavo. Como a menopausa afeta a saúde óssea? É necessário fazer suplementação de algo? Bem, essa parte dessa suplementação, né, normalmente não é uma área que eu atue, né? Porque eu não geralmente eu encaminho para o profissional, no caso, para ginecologista ou para o médico que esteja fazendo isso para estar suplementando, certo? Mas a parte de menopausa, você tem pacientes que estão sofrendo devido à menopausa? Libera Então, paciente, é até interessante sobre isso. Tanto a menopausa, que é nessa fase final, quanto as cólicas menstruais, a gente atua o quê? Equilibrando essa questão aí mais craniana para estar trabalhando essa parte dessas inervações que eu te falei, dessas inervações parasimpáticas, melhorando ali essas liberações do forame jugular, que manda essa informação para o parasimpático, para o nervo vago, para estar equilibrando ali hipófise e essas coisas. Então, a gente atua nesse sentido. E as mulheres, por exemplo, que chegam para mim com a questão da menopausa, elas chegam às vezes muito deprimidas, ou com dor, ou desanimadas. Então, a gente consegue melhorar esses efeitos no corpo, que a mulher vai se sentindo mais fechada. Então, a gente vai dando aquele up através dos toques, né? E para ela se sentir com o corpo mais leve. Porque elas se sentem pesadas, elas se sentem inchadas, elas sentem um monte de coisa. Então, a gente vai trabalhando essa mobilidade que elas vão perdendo, né? Essas dores que elas vão tendo. Então, a gente consegue ir amenizando nesse sentido, fazendo um equilíbrio crânio, estrutural e visceral. Certo? Certo. Pode ir. Pode ir. Quais os cuidados ou mudanças no estilo de vida você recomenda após as lesões? As pós-sessões, né? Oh, As sessões. Perdão. O que a gente fala é isso. Por exemplo, uma pessoa muito sedentária, a gente orienta que essa pessoa faça alguma atividade física. Qual? A que você gosta. Atividade física pode ser qualquer uma que te dê prazer. Desde uma simples caminhada, desde uma hidroginástica, um pilates. Então, a gente orienta a pessoa a movimentar. Após esse estilo de vida, olha, você tem que movimentar para você manter o que a gente ganhou. E a gente não atua na parte de nutrição, mas a gente orienta as pessoas, olha, a melhorar a alimentação, procurando profissional, porque é todo um conjunto, né? Se a gente vê que um paciente chega para a gente na sessão e o fator emocional está muito exacerbado ali nele, a gente orienta a procurar um profissional dessa área também para fazer um trabalho conjunto. Sim. Atende em algum plano ou apenas particular? Só particular. De Que sair do plano faz tempo, pena. agora é só particular. Mas tem osteopata por planos de saúde? Não que eu saiba, acho que o plano de saúde não cobre, alguma coisa assim. E até uma segunda paciente perguntou, não tem pelo SUS? Eu falei assim, seria ótimo, mas não tem. Ainda não tem, mas É uma pena, né? isso tudo vai mudar, né? Você chegou a trabalhar pelo plano, mas era como fisioterapeuta. Eu trabalhei pelo plano só como fisioterapeuta convencional. Com osteopatia, eu nunca trabalhei pelo plano. Entendi. Qual a diferença entre osteopatia para a fisioterapia tradicional? É aquilo que eu te falo, né? É essa manualidade que a gente vai tendo, né? E essa visão desse corpo como um todo. Não, gente, que a fisioterapia tradicional não tem, porque eu tenho muitos colegas maravilhosos, excepcionais, que trabalham só com a física convencional e são impecáveis. Mas, para mim, estou falando da minha experiência clínica. Eu, Anne Carla, a osteopatia foi um divisor de águas, porque ela abriu a minha visão nessa
abordagem do paciente. Uhum. E ela causa, assim, é normal sentir alguma dor após a sessão ou não? Alguns pacientes relatam dor quando eles estão... Porque a gente faz o quê? A osteopatia é o quê? Você libera, você devolve o corpo em movimento e deixa o corpo fazer a autocura, né? Então, alguns pacientes falam assim, ontem, depois da sessão, eu tive dor, mas depois da tarde passou. É esse equilíbrio, esse corpo fazendo essa autocura, essa regulação. Às vezes até porque algumas manipulações são pressões em alguma área. Então, fica aquela dor de você ter mexido naquele músculo. Por exemplo, aquela articulação que estava ali há muito tempo, de uma forma... É de ter movimentado, mas é natural, depois passa. Mas ele trata só dor ou não? A osteopatia? A osteopatia trata o corpo, as disfunções do corpo como um todo. As pessoas procuram mais por dor. Nós temos o hábito de procurar por dor. Mas eu tenho muitos pacientes que vão porque querem sentir mais leveza, que querem ter mais mobilidade. Eu não consigo fazer certos movimentos, não sei se tem alguma coisa travada. E quando você vai lá, você equilibra aquilo e consegue movimentar melhor. As pessoas procuram por dor, mas você não precisa procurar o profissional de saúde só quando tem dor. O ideal é que procure antes, né? Sim. Por uma série de coisas. No caso de refluxo, ajuda? O que a gente fala, não é que a gente vai lá tratar o refluxo, a gente trabalha as estruturas para melhorar esse condicionamento. Você eu trato refluxo? Não é isso. A gente trabalha ali um diafragma que não está funcionando muito bem, a gente melhora ali uma mobilidade de estômago, a gente trabalha uma torácica alta e média, que vai ter inervação, que vai mandar informação para o estômago. Então, você equilibra isso, trabalha isso tudo, liberando essas estruturas para funcionar melhor. Junto com acompanhamento, alimentação. A alimentação é um todo. Para assim, eu estou tomando muita medicação. Olha, continua a sua medicação, mas vamos fazer isso aqui para ver o que você percebe de melhora, né? Então, você faz o quê? Não é que você vai lá trabalhar a estrutura. Você vai trabalhar os mecanismos que estão dificultando esse corpo a trabalhar de uma forma e que está mantendo esse refluxo. Então, você vai fazer com que esse mecanismo funcione corretamente para repercutir nessa diminuição desse refluxo, para que esse estômago funcione bem, para que essa cárdia feche bem, para que esse líquido não volte, porque esse anel consiga funcionar de uma forma correta, por conta dessas tensões que estão ali impedindo que ele faça os movimentos dele corretamente. Pessoal, quem sofre aí, né, com o refluxo, que cada vez é mais comuns, né, que eu acho que é por conta muito de alimentação, procura a doutora, porque ela vai dar um suporte aí para vocês. A parte intestinal, de mobilidade, funcionamento, você acaba trabalhando também? É a mesma questão que ela fala da questão do refluxo. A gente vai sempre trabalhar essas estruturas. Por exemplo, você tem ali um sacro que está muito rígido, né? Que vai ser dessa estrutura, que vai sair as informações de nervos para poder espelhar o funcionamento. Então, você trabalha isso aqui para mandar a informação correta para aquela estrutura, né? Então, às vezes, a questão não é nem só ali do intestino, sigmoide, às vezes é um sacro que está muito preso, que eu falo muito tensionado, não está trabalhando de uma forma correta, e a inervação que vai repercutir nessa região, por exemplo, sai dali, né, desses nervos desses nervos do sacro, e vai melhorar essa informação. Você modifica a informação para que o corpo funcione melhor. Certo. Se eu for comparar osteopatia com quiropraxia, a parte da quiropraxia, ela vai ser só a parte... mais estrutural. Estrutural. Isso. E a osteopatia completa. É o crânio, víscera e estrutural, né? Então, eu trabalho esse todo, crânio, víscera e estrutura. Normalmente, a quiropraxia, até onde eu sei, trabalha mais a parte do estrutural, né? Que é essas manipulações... E envolve um pouco dentro da osteopatia, né? Porque você também estrala, alinha a parte estrutural. As pessoas confundem justamente por conta da manipulação. Porque as duas manipulam. Tanto a osteopatia quanto a quiropraxia manipula, né? Então, dá aqueles trustes. Então, as pessoas... É a mesma coisa? Não é a mesma coisa por conta desse todo que a gente engloba, né? E a massoterapia? Do que você fala? Qual que é a diferença? De uma massagem? Isso, a massoterapia vai só mais na massagem. Isso. Vai só na massagem ali, pele e tal, né? Tanto é que a gente brinca.
Gente, eu indico para vocês ótimos massoterapeutas para vocês irem trabalhar. Inclusive, eu faço maravilhosamente. Eu vou fazer propaganda pela aqui para Miriane Leite. Eu faço sempre massagem com a Miriane e saio assim renovada, porque é um toque diferente, né? Sim. Então, é uma massagem mesmo ali contínua, com ritmo, um relaxamento. Que não é o nosso trabalho. Não é o trabalho... É diferente, não tem nada a ver um com o outro. Não. É que você não conhece o hino da fisioterapia daqui, né? Depois eu te conto. Tá bem. Não, mas a gente... Vamos deixar em off. Não, vou contar em off, que é melhor não. É que é justamente criticando isso, né? Que as pessoas falam que a fisioterapia é massagem. Aí eles complementam no hino. Depois eu te conto. Gente, mas uma massagem é ótima. Uma pessoa qualificada para fazer uma massagem é maravilhoso. Senhora. Eu mesma indico muitos pacientes. Eu tenho muitos pacientes que falam, agora você vai procurar um massoterapeuta da sua confiança para você fazer um relaxamento constante, porque eles são maravilhosos. Inclusive, eu me submeto toda semana com a Miriane. Que delícia. Ai, Jesus, engasguei, perdão. Por exemplo, uma grávida, ela pode fazer? Pode. A gente trabalha com gestantes também. Sim. Liberando ali. Você não vai trabalhar ali a região de abdômen, não é isso. Uhum. Porque eu tenho muitas gestantes que têm muito refluxo, tem gestante que tem muito edema, tem gestantes que começam a desenvolver síndrome do túnel do carpo, porque fica muito inchada, tem gestante que tem muita dor lombar. Então, a gente trabalha isso para estar dando esse conforto, melhorando essa sobrecarga ligamentar que elas têm bastante. Vai liberando essas tensões, né? Vai liberando esses ligamentos que vão ficando sobrecarregados à medida que o abdômen vai distendendo, né? Com o crescimento do bebê. E a gestante em si, ela já cria uma base de sustentação diferente. Ela abre as pernas, ela joga o centro, né, para ela equilibrar. Então, a gente trabalha isso, porque isso às vezes sobrecarrega alguns ligamentos do corpo. Que bom, as E aí gravidinhas então também podem. Sim, e aí no caso a grávida ela vai ter que procurar desde o início da gestação ou só na hora que Geralmente, essa barriga já está maior e está incomodando? Geralmente a gente orienta assim a partir dos 3 meses, tá? Não que não... Por exemplo, a partir dos 3 meses, gente, se a queixa for ali lombar, próxima dessa região ali de abdômen, mas às vezes ela tá grávida, mas ela tá com uma dor no pé. Então, não tem problema. Ela pode ir no primeiro mês, não tem problema nenhum. Que são áreas distantes. A gente pede, quando a queixa da paciente gestante é ali nessa região próxima de lombar, abdômen, então, a partir dos 3 meses, por conta de não correr risco dessa implantação e dessa perda do bebê, né? Que bom. Entendi. Mas se é uma dor no ombro, se é uma dor no pé, no joelho... Pode, tá liberado. Não tá tem liberado. isso. E quem quiser te procurar, onde encontrá-la, doutora? Então, eu trabalho ali na Rua Juscelino Barbosa, né? Perto ali da Padaria do Rosário, que foi ao lado da CDVET, né? Estou ali à disposição, podem me procurar. Trabalho todos os dias, de segunda a sexta. E estou aqui para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Ai, Que bom. Gente, eu tenho que falar que eu recomendo muito. Não é só para os momentos que a gente tá com dor. Eu procurei por uma dor específica, né? Mas trabalha o corpo por completo, esse relaxamento. Então, assim, você se sente uma nova pessoa realmente. E acho que a gente tá cada vez mais trabalhando mais tenso, com mais ansiedade, mais acelerado. Mais sobrecarga, né? Mais Muito. sobrecarga. Então, a gente precisa aliviar esses pontos de alguma forma. E com profissionais como você, isso fica muito mais fácil. Obrigada. É pra gente ter uma qualidade de vida, pra gente poder trabalhar, estudar e viver melhor, né? Sim. Qualidade de vida é tudo, né? A gente tem que ter uma qualidade e a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é ele que vai nos levar adiante. Então, se a gente não cuida, se a gente não prioriza a nossa saúde, se a gente não prioriza o nosso corpo, ele vai cobrar lá na frente. Sim, e eu acho que é muito importante você procurar profissionais que te enxergam como um todo, porque o corpo fala e às vezes não é daquilo que a gente acha, né? Igual a criança que você explicou, que era a língua que estava compensando o que ela estava tropeçando, né? Sim, então era você um dos fatores. Um dos fatores é você identificar o seu corpo por completo, que às vezes você acha que o ponto gatilho é de onde está vindo a dor, mas você enxergar o seu corpo por completo, às vezes não é, né? Então, a gente precisa ver o real significado dessa dor e tratá-la, né? Com certeza. Doutora, quando procurar uma osteopata?
Fala pra gente, olha pra aquela câmera aquela ali, pra câmera. deixar um recado bem... Você pode procurar um osteopata em qualquer momento da sua vida. Você não precisa necessariamente estar com dor. Se você sentir que um desconforto, se você sentir que algo não está funcionando bem, você pode procurar um osteopata, né? Então, a gente não precisa procurar só pela dor. E eu sempre falo para os pacientes, a gente não deve acostumar com a dor. Ter dor não é normal, mas é comum. Então, nem tudo que é comum é normal. Então, a gente deve procurar um osteopata para ter esse equilíbrio do corpo como um todo. Você não vai abandonar o público em geral e ficar só com os recém-nascidos, não, né? Não, gente, eu não trabalho só com os recém-nascidos. Por favor. Tenho trabalhado muito com bebês também, mas eu atendo todas as idades. Eu tenho divulgado muito essa questão, até você tocar nisso, dos bebês, porque tinha pessoas que não sabiam que eu trabalhava com bebês. Então, eu fiquei ali um tempo na minha rede social divulgando só os bebês, mas eu tenho muita coisa, muita postagem para os adultos. Inclusive, vou voltar a postar mais coisas dos adultos, porque as pessoas têm achado que eu só trabalho com bebês. Não, eu trabalho com bebês e com todas as idades. Sim, mas é muito importante porque a osteopatia, ela é uma área que não é tão divulgada. Sim. Eu fui procurar com a minha irmã, é fisioterapeuta, ela falou, você precisa de um osteopata, marca. Eu falei, ok, confio em você e vou marcar. Mas a questão toda do bebê, a formação, a formação não, eu vou utilizar a assimetria craniana que você explicou pra gente. Eu não fazia a menor ideia que tudo isso, até por um posicionamento do bebê. Sim. Então, acho que é muito importante passar isso para as mães e para as mães conseguirem certeza. procurar, né? Uma Dores de ajuda cabeça sempre frequente também, Tem. né? Porque tem, por exemplo, criança, tem dor de cabeça da criança que é por conta ocular, por conta de alguma coisa do olho, não é nem assim. Então, a gente consegue trabalhar isso. Algum tipo de enxaqueca você pode conseguir auxiliar? Quando é alguma coisa tensional, a gente tem uma resposta muito boa. Aquelas dores de cabeça tensionais por muita tensão responde muito bem. Entendi. E qual é a sua rede social? A minha rede social é Anne Carla Físio, né? Que é do Instagram. Eu acho que é essa só que eu tenho. A gente deixa aqui pra vocês também. Tem mais algum recado que você queria deixar pro pessoal? Olha, estou sempre à disposição, sempre que quiserem me convidar. Eu achei ótimo, eu adorei. Estou aqui, se tiver mais algum esclarecimento, estou sempre aqui à disposição de todos vocês. E vou frisar novamente, eu acho esse trabalho maravilhoso de vocês, dessa obrigada. conscientização e de levar isso, né? Por exemplo, tem muita gente que não sabe nem o que é osteopatia, Sim. nem para que serve, nem para que funciona. Espero ter correspondido à expectativa, né? Com Espero certeza. ter respondido todas as perguntas de uma forma que ficou bem claro para todo mundo. Mas eu estou sempre à disposição. Ah, muito obrigada. Ai, obrigada, doutora. Gente, agradecer vocês que acompanharam mais esse episódio. Já aproveita a gente para seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Ativa o sininho, a gente vai deixar os contatos Curte, aqui compartilha. Isso, da Anne Carla. Já curte, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E agradecer aos nossos patrocinadores. A Farlab, Metalab, que tá com a gente. posso errar o nome do Melatonina, patrocinador, gente. gente. Passa lá, já pega uma melatonina pra você dormir. Sim. Ajuda muito no seu dia. Então, Metalab assim, tá com a gente também agora. Tem a parte de melatonina. Hoje a gente separou algum pra vocês, ó, a parte de colágeno. Então, pra quem tem essas dores musculares, muitas sim, vezes ajuda bastante. pode ser falta de colágeno. Tem colágeno com cúrcuma, que é anti-inflamatório, vitamina C, com MDK. Então, tem muitas possibilidades pro sono, fígado. Então, tem produto de todos os tipos. É que é tudo um conjunto, né, Cris? Sim, As o dores... corpo tá inteiro vem com interligado. Então, está precisando, é só dar uma passadinha na Drogaria Santa Maria. Todas as unidades vão ter todos os produtos da Metalabs disponíveis para vocês. Lembrando que o lado do fórum é 24 horas, tá? Então, se você precisar de qualquer coisa aí na madrugada, tiver uma urgência, saiu do hospital, gente, onde eu vou? Passo na Santa Maria, que tem sempre um profissional lá de prontidão para atendê-lo, tá? Então, passa lá que é certeiro. Sim. E a loja de Campos Gerais. Então, se você é de Campos Gerais, não precisa vir até Alfenas, só dá uma passadinha lá, uma estrutura maravilhosa, profissionais treinados para te auxiliar em tudo que vocês precisarem. E também tem todos esses produtinhos lá. E a loja do Pinheirinho tá repleta de novidades, gente, para festa junina. Passa lá, confere. Se você não puder ir até a loja, mande um WhatsApp que eles enviam para vocês a lista de transmissão lá, ou o catálogo online. Você pode estar vendo tudo. Só conversar com a Yasmin, gente, aquela menina entende de tudo. Ela deixa a loja tão organizada, eu fico tão feliz com a presença dela. Não, ficou que maravilhoso. dá até gosto, porque ela tem gosto de fazer as coisas, ela entende, ela vai te dar Ela te opções, orienta. ela te orienta. Então, preciso disso e disso. Esse é o melhor
material que você vai utilizar, Sim. vai precisar disso, disso, daquilo. Então, quando a pessoa entende, ela consegue te dar um auxílio em tudo que vai ser necessário. E se então, você quiser personalizar alguma coisa também, né? Ela faz lá uns toppers, assim, uma coisa bem topper de bacana. bolo, impressão colorida, papel foto. E Com falando certeza, em personalização, personalizar. personalize. Se você quer personalizar canecas, camisetas, chaveiros, tudo, gente, só dá uma passadinha na Personalize, manda uma mensagem pra eles que eles entregam no conforto da sua casa. Sim. E a caneca é sua, eles mandam pros nossos convidados. Que lindo. Pessoal da Personalize, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigada. G-Motors, carro novo. Gente, é tudo de bom. O cheirinho de carro limpinho. Ai, que delícia. Passa lá que os meninos, ó, fazem troca, tá? Você dá o seu velho e sai com o novo. Eles avaliam, pega o seu carro na troca. Então, não perca tempo. E ainda Procura tem lá. garantia estendida, divide em 60 vezes. Gente, Com certeza. oportunidade é o que não falta. A Muito Mauri Contabilidades, gente, a contabilidade não é só na hora do leão. Então, se certeza. você passou o imposto de renda com a glória do Senhor Jesus, amém, passou. Mas contabilidade é durante todo o ano. Se você tem um negócio ou tá querendo ter um negócio, eles vão te auxiliar em entrada de nota fiscal, precificação. Imposto, tudo. Então, se você não faz esses ajustes corretamente, você vai estar perdendo dinheiro ao longo do ano. Às então, vezes você acha que o negócio, você taca assim, tô com uma margem 100%. Você vai ver se tá precificando errado. Então, você não tá às vezes vendo o onde prejuízo que tá o lá e lucro. você não está enxergando. Vai abrir um novo negócio, não sabe onde esse novo negócio vai dar certo. Gente, eles têm uma dinâmica para ver esse tipo de negócio vai dar certo Localização, nessa localização. tudo. Aqui tem um fluxo de pessoas que você precisa para esse negócio. Então, manda mensagem para eles que eles têm experiência. Então, fala com quem entende que a maioria é da nossa confiança. Com certeza. E acho que é isso, né? Isso, novos pessoal. episódios todas as quartas às 19 horas no nosso canal no YouTube. Olha, Pode Carla, podcast. muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal.